O conflito entre a Palestina e o Hamas é uma questão altamente complexa e sensível no cenário do Oriente Médio. A Palestina tem uma rica história que remonta a milênios, incluindo a presença de civilizações antigas como os cananeus, filisteus, hebreus e outros. É uma região sagrada para várias religiões, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O Hamas, que significa Movimento de Resistência Islâmica, é um grupo palestino classificado como terrorista por vários países, incluindo Israel, os Estados Unidos e a União Europeia. O grupo tem como objetivo a resistência contra Israel e a criação de um Estado palestino islâmico. O conflito tem raízes profundas em questões históricas, políticas e territoriais e envolve uma série de confrontos militares, tensões constantes e impactos humanitários significativos na região. A situação é marcada por uma série de desafios complexos que afetam a vida dos civis. A busca por uma solução pacífica tem sido um desafio persistente. Dentro de um contexto histórico, o conflito entre palestinos e israelenses remonta ao final do século XIX e início do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU aprovou a partilha da Palestina em 1947, levando à criação de Israel em 1948. Isso resultou em uma série de guerras e tensões ao longo das décadas. Mas como se deu o surgimento do Hamas? Será que os ataques que estão sendo feitos, somados ao conflito entre Rússia e Ucrânia, podem desencadear a Terceira Guerra Mundial? O Hamas é um grupo islâmico palestino fundado em 1987 durante um evento conhecido como a Primeira Intifada, que se refere ao Levante Popular Palestino. O grupo ganhou força em Gaza e na Cisjordânia, desafiando a autoridade palestina e a Organização para a Libertação da Palestina. Como já foi dito, eles buscam a criação de um Estado palestino islâmico em toda a Palestina histórica. E, além de se opor a Israel, eles defendem a luta armada como meio de resistência. Em meio a diversos conflitos militares podemos incluir a Operação Chumbo Fundido, que ocorreu entre 2008 e 2009, e a Operação Margem Protetora no ano de 2014. Entretanto, tensões constantes em Gaza, bloqueio israelense e ataques com foguetes por parte do Hamas têm mantido o conflito em andamento atualmente. Vários esforços de mediação foram feitos por organizações internacionais e atores regionais para buscar um acordo de paz, mas muitos deles falharam. O apelo humanitário visa minimizar o impacto que afeta profundamente a vida dos civis e vem causando mortes, deslocamentos e sofrimento em ambas as partes. Na faixa de Gaza, os civis têm experimentado dificuldades humanitárias significativas devido ao bloqueio israelense. A rotina das pessoas que vivem em meio a esse conflito pode variar significativamente dependendo de sua localização específica, seja na faixa de Gaza, na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental, bem como de outros fatores como idade, ocupação e contexto político. No entanto, a Palestina é marcada por restrições significativas de movimento, principalmente na Cisjordânia, devido aos postos de controle israelenses e ao muro de separação. Isso pode tornar as viagens diárias entre as cidades e vilarejos um processo demorado e muitas vezes frustrante. Na faixa de Gaza, a escassez de recursos, interrupções no fornecimento de eletricidade e água. Isso afeta drasticamente o cotidiano das pessoas, limitando o acesso à água potável, eletricidade para o lar e serviços de telecomunicações. Mesmo diante disso, muitos palestinos são muçulmanos, portanto, seguem os horários de oração islâmica ao longo do dia, o que acaba influenciando nos horários das refeições e das atividades diárias. Apesar das dificuldades, as pessoas buscam lazer e entretenimento. Isso pode incluir visitas a parentes e amigos, refeições em restaurantes, passeios e eventos culturais. A maioria dos cidadãos demonstra resiliência e esperança em meio às dificuldades, buscando sobreviver e proteger os seus próximos das barbáries que vêm ocorrendo.
Refletir sobre extremismo e suas ideologias é fundamental para entender as causas e as consequências desse fenômeno globalmente prejudicial. Esses pensamentos e ideologias geralmente têm raízes profundas em questões políticas, sociais, econômicas e culturais. A compreensão dessas causas é crucial para tentar compreender o contexto de tudo isso. Fatores como desigualdade, radicalização, conflitos étnicos e religiosos alimentam o extremismo. Muitos grupos usam religião, ideologias políticas ou nacionalismo como justificativas para suas ações. Mas é importante destacar que essas ideologias são frequentemente deturpadas e exploradas para atender aos objetivos do grupo. O impacto na sociedade tem sido visto através do sofrimento humano e a desestabilização da economia. Isso vem gerando estereótipos negativos sobre grupos étnicos ou religiosos, ampliando a polarização e o ódio. E enfim, o que vem sendo feito, ou o que é possível fazer para combater o ódio e o fanatismo, e devolver a vida para as pessoas que habitam essa região? Executar planos de combate a grupos extremistas é um desafio global e exige estratégias eficazes que vão além da abordagem militar. Medidas de prevenção, desradicalização, cooperação internacional e abordagens baseadas na comunidade são fundamentais. A resposta aos grupos deve ser cuidadosamente ponderada, uma vez que o uso excessivo da força pode exacerbá-lo. As mídias sociais desempenham um papel significativo na disseminação de ideologias extremistas. Principalmente os países da Europa fazem o que podem para monitorar e regular o discurso de ódio online, ao mesmo tempo em que se respeita a liberdade de expressão. Além do que, a conscientização deve começar na educação. Incentivar o pensamento crítico, promover a diversidade e ensinar valores de tolerância e respeito pode ser uma maneira eficaz de reduzir a vulnerabilidade à radicalização. Lembrando que a cooperação internacional é fundamental para o combate à radicalização. Países devem compartilhar informações, coordenar esforços e trabalhar juntos para enfrentar ameaças transnacionais. Bom, meus caros, refletir sobre o extremismo e suas ideologias é fundamental para entender o conflito entre Hamas e Palestina. Dessa forma, os países devem sempre desenvolver estratégias mais eficazes para promover uma sociedade mais segura e justa. É importante lembrar que o extremismo e o fanatismo não são representativos de qualquer grupo étnico, religião ou nacionalidade, e a grande maioria das pessoas nesses grupos rejeita o extremismo e busca viver pacificamente. Se você já conhecia esses detalhes e tem algo a acrescentar, por favor, deixe nos comentários. Se você gostou da forma em que foi abordado o assunto e entendeu o contexto geral da coisa, por favor deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima!